quanto mais nós mergulhamos no universo, né, da literatura, mais fortemente nós sentimos o significado do conhecimento. Aí, nesse momento, eu acredito que aí você começa a gerar um amante da literatura, um amante da leitura, porque ele descobre novos mundos. Na sua opinião, o TRI, ele é superior do ponto de vista de justiça do que um exame tradicional ou isso não cabe? Ele é mais meritocrático, ele respeita mais aquela ideia que o aluno estudou a sua vida toda. Eu admiro muito vocês três que estão aqui, são professores que, apesar de mais jovens, eu aprendo, porque vêm com uma estratégia diferente, vêm com uma linguagem mais próxima do aluno, e a gente que está um pouco mais velho precisa sempre se inspirar nessa linguagem mais jovem, nesse conceito mais novo. Então eu aprendo com quem tem mais experiência, aprendo com quem tem menos experiência, mas o que tem em comum aqui é o desejo pela paixão de deixar o aluno melhor, de deixar o aluno mais sofisticado. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Planck Talks, direto aqui da Rádio Planck. E hoje, nesse episódio, a gente vai trazer um tema super importante para a nossa cultura, para o nosso trabalho, que é a importância da leitura e a importância da escrita na formação do nosso jovem, da formação do indivíduo. E para isso a gente tem uma equipe super importante, dois convidados super ilustres. Nós estamos aqui com o professor Darcy Batista, professor de língua portuguesa há mais de 30 anos, né, professor? Aproximadamente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E o professor, além de ser um professor de língua portuguesa aqui no Colégio Planck, é o mediador do Clube de Leitura, Exatamente. que é um clube de leitura formado por pais e responsáveis aqui do Colégio Planck para trabalhar e discutir obras universais. E também temos a Lucimara Nascimento, que é formada em assessoria de imprensa, trabalha há mais de 20 anos na área de jornalismo, assessoria, produção de conteúdo, e hoje ela é coordenadora de conteúdo da GS2 Marketing, uma grande parceira aqui do Colégio Planck. Seja muito bem-vinda. Obrigado por vocês estarem aqui. E para você que assiste, que curte os nossos conteúdos, compartilha esse link, curte, marca lá o sininho para você receber as notificações. Toda terça-feira, às 19 horas, a gente publica mais um episódio do Planck Talks. Lembrando que é um bate-papo, uma conversa, sempre sobre educação, sempre voltado para melhorar a experiência do nosso estudante, das nossas famílias e da nossa sociedade. Então, se fizer sentido para você, vai compartilhando aqui embaixo, vai deixando seu comentário, deixa uma sugestão para um próximo episódio, que a gente quer muito saber a sua opinião, o que você está achando. Bom, gente, nós vamos falar sobre a importância da leitura e da escrita. Professor Darcy, o senhor, com esses mais de 3 décadas trabalhando a língua portuguesa, o senhor mais do que ninguém sabe a importância da leitura, a importância do hábito da escrita na formação dos jovens. E aí eu vou direto ao ponto. Uhum. O que impacta na formação cultural de um jovem, de um adolescente, ele construir o hábito da leitura e construir o hábito da escrita? Eu sei que todo o nosso bate-papo hoje vai ser em torno disso, mas como é que o senhor iniciaria essa reflexão aí com a gente? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu gosto de citar um pensamento do filósofo franco-suíço Jean-Jacques Rousseau, um dos ícones do iluminismo, a respeito de um colega dele, né? Um outro filósofo do mesmo contexto histórico, o Voltaire. Rousseau costumava dizer que a filosofia, o pensamento de Voltaire, era como um sol de inverno, ou seja, aquece, ilumina, uma luz linda, mas não aquece. Ou seja, o intelecto, né, por meio do conhecimento técnico em todas as áreas, inclusive na nossa área da língua portuguesa, o conhecimento técnico gramatical, vocabulário, etc. Tudo isso é essencial, evidentemente, né, porque é a base de todo o conhecimento que advém daí, mas sem o contato com as obras literárias, sem a vivência da língua portuguesa, como todos os outros idiomas, em função da criação literária, da compreensão da criação literária enquanto leitores, é como
um sol de inverno. Você tem acesso ao conhecimento técnico, mas sem o calor que só a obra literária com a sua emoção pode proporcionar, faz com que essa emoção faz com que o significado do conhecimento seja algo mais visível, mais concreto, mais palpável, né? Quanto mais nós mergulhamos no universo, né, da literatura, mais fortemente nós sentimos o significado, né, do conhecimento. Então ele deixa de ser uma simples aquisição, né, teórica e passa na prática, né, na construção das personagens, dos cenários, dos universos, né, em que essas personagens e cenários se encontram, os conflitos, a solução desses conflitos. Isso ajuda a construir um significado, uma empatia, né, por essas personagens, e a partir daí o jovem leitor começa a entender que o conhecimento técnico é importante, mas é só a partir do momento que ele vê esse conhecimento técnico transformado numa criação literária que o emociona, que o estimula, que provoca, né, a sua reflexão, que talvez até o leve também a escrever, quem sabe, é a partir daí que o significado realmente se torna algo perene, né, na sua vida, não é algo passageiro, porque ele vai construir uma relação, inclusive afetiva, com essa obra, né? Eu sempre digo aos alunos, assim como aos participantes do clube de leitura, a partir do momento que a obra entra na sua vida, é para sempre. Aquelas personagens, aquelas histórias e as emoções despertadas por essas histórias vão marcar aquela alma daquele leitor para sempre. Ele jamais vai ser indiferente o Perfeito, resto da vida em relação a isso, né? perfeito. Lucimara. Eu vejo isso também, professor, a importância da leitura, que é fundamental na construção da personalidade, até no entendimento de certos sentimentos. Eu vejo que também precisa ter um estímulo, né, eh, dos pais, né, para essa leitura começar muito cedo. A gente pensa que aquela leiturinha para Na beira da criança, cama? à beira da cama, é algo que não tem importância, mas ela tem uma importância fundamental. Além da criança já começar a ter, esse contato com a língua, né, o senhor falou de formação da língua nativa, né, da onde a pessoa vive, Uhum. a criança também começa a vislumbrar, outros mundos que estão além ali do círculo dela, né. Começa a entender certas situações que ela pode passar e ela não compreende muito bem. As historinhas sempre têm às vezes tem uma lição, né, tem algo a ser A aprendido, famosa né. moral da história, né? Moral da história, moral, né. E a criança ali, ouvindo o pai ou a mãe ou o responsável, ou a avó, né, vovó adora ler na beira da cama, né, que bom, né. A criança começa a ampliar a consciência dela sobre todas essas coisas, né, sobre o mundo, sobre os sentimentos, sobre a empatia, para certos aspectos da vida, é fundamental. E aí, nesse momento, eu acredito que aí você começa a gerar um amante da literatura, um amante da leitura, porque ele descobre novos mundos, né. Isso. Mas eu acho que eu não sei, a gente convive com o jovem, a gente vai envelhecendo, mas os jovens continuam jovens, né? Porque a gente está em sala de aula e a gente que vai ficando mais velho. E eu tenho percebido, e aí me corrijam se eu estiver errado, que talvez hoje, com essa dinâmica do mundo digital, com o mundo dos games, com acesso à internet, que por um lado nos traria acesso a obras clássicas e a possibilidades de leitura, até livros digitais, o acesso à informação e a pluralidade de opções fazem com que às vezes uma literatura seja a terceira, quarta ou quinta opção do jovem. E eu percebo que muitas vezes eles leem menos do que talvez uma geração que não tinha tanto acesso à tecnologia ou esses meios tão coloridos lessem, né? Por um lado a gente vê
livrarias físicas fechando, e as livrarias digitais crescendo, as Amazons da vida, os Kindles da vida cada vez mais fortes, mas eu vejo cada vez menor esse hábito da leitura e os pais tendo dificuldades de trazer esse hábito para o jovem. Eu acho que é humanamente impossível um adulto achar que ler é ruim e que ler não traz benefícios que vocês tão bem colocaram. Por outro lado, eu enxergo os pais com ou sem saber as estratégias para trazer esses livros para as crianças, ou às vezes tem o interesse de trazer esses livros para as crianças, até porque eles não leram muito quando crianças. Como é que vocês enxergam essa questão do volume de leitura e do hábito da leitura, que os benefícios vocês colocaram e eu acho que eles são relativamente óbvios, mas como é que a gente traz essa questão do hábito versus essa pluralidade de opções de lazer que as crianças têm hoje, principalmente relacionadas à tecnologia? Como é que vocês veem isso? Uma das sugestões que eu sempre dou aos alunos, como um estímulo, um pontapé, né, inicial para abraçar a literatura e passar a ter os livros como amigos mesmo, né, companheiros ao longo da vida, é a criação da sua biblioteca particular. Eu, às vezes, fotografo a minha própria, né, da minha casa, né, de vários anos e mostro para eles. Às vezes entro no Google e mostro para eles, olha, gente, aqui no Google Imagens, quantas bibliotecas particulares, né, de pessoas no Brasil e no resto do mundo. Como seria a sua? Então eu entro primeiro no lúdico. Então alguns dizem, eu ia decorar com uma cortina, desse jeito as meninas já vão pensando na parte estética, os meninos querem colocar um Hot Wheels no meio dos livros, né? Aí eu colocar um carrinho para apoiar o livro. Ok, tudo bem, mas o importante é criar esse espaço, né? Valorizar esse espaço. Eu vou montar a minha biblioteca. Primeiro criando uma relação afetiva com aquelas obras. Afetiva mesmo, até no sentido do toque, do contato, né? Da experiência tátil E interessante você e falar até isso, Darcy, olfativa do livro, né? te interrompendo, você me perdoa, eu preciso ter o livro físico. Sim. Eu acho que eu sou um pouco analógico, assim, eu preciso marcar o livro. Tem gente que no livro não pode se rabiscar, né? O meu eu rabisco. Eu leio sempre com um lápis do lado, eu Aham. grifo, eu dobro a página, faço uma orelhinha ali. Eu preciso consumir o livro. Isso me dá a sensação de que eu estou ali Apropriando-se. apropriando. Isso. Parece que agora aquele livro é meu. Eu li, tem a minha observação, eu faço anotações de frases. Ele não é mais como era na estante da livraria. Agora Eu é acho que é meu isso, porque tem Darcy. essa marca da minha leitura. E eu Uhum. preciso disso. E eu falo para os alunos, eu gosto de olhar a minha estante. E em casa a gente teve até uma vez uma discussão, que a minha esposa, ao fazer meu armário lá no meu cantinho, ela queria botar porta. E eu falei, não, eu não quero porta, eu quero só estante. Não, mas vai ficar tudo aparecendo. Eu falei, mas é isso que eu quero. Essa é a ideia, essa é a Eu ideia. quero ver o livro. Ela, não, mas fica mais bonito se a gente botar uma porta de vidro. Eu falei, sim, mas eu quero é poder namorar meus livros. Eu quero sentar assim e olhar e de vez em quando ir lá, pegar um e dar uma folhadinha, lembrar Sim. de alguma frase. Eu acho que essa questão é muito correta mesmo, esse apropriar da biblioteca. E criando esse espaço, deixar claro para eles que nós não estamos declarando uma guerra à tecnologia, né? Tá. Eu digo a eles, olha, o Kindle, se quiser usar, continuar usando, o livro virtual, ou mesmo o audiobook, né, que Perfeito. alguns adotam também, né? Desde que você não abra mão do livro físico tradicional, do papel, né? É necessário ter essa experiência porque no papel você vai poder, né, fazer as anotações, como o professor André disse, registrar a sua primeira impressão, sua primeira leitura. Não entendi essa palavra, vai lá, circula. Isso. Meses depois, anos depois, nossa, eu não conhecia essa palavra na época. Você Isso. passa a ter uma perspectiva histórica de si mesmo. Que leitor eu era? O que me assustava, me espantava, me fascinava naquela primeira leitura? O que eu entendia naquela leitura ou não entendia e hoje eu vejo de outra forma. Além da questão da biblioteca particular, a questão física do contato, né, com a obra, eu estimulo muito também que eles criem essa noção da perspectiva histórica, da cronologia, da linha do tempo Deles. deles. Uma coisa é você ler essa obra como eu li, eu conto sempre para eles, né? A primeira coleção completa a que eu tive acesso na minha vida, por graça de uma professora de português saudosa, que Deus a tenha, minha professora de português de
da antiga quinta série, né? Da antiga quinta Não é e tão sexta antigo assim, série. Darcy. Foi Foi ontem. ontem, Foi foi ontem. ontem. Foi ontem. Ontem nós chamávamos assim, né? Professora Adélia, que Deus a tenha. Meus pais não tinham condições de comprar, né, a coleção do Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era o meu sonho. E uma vez, ela percebendo que eu ia à biblioteca da nossa escola estadual, e desde aquele tempo, né, bastante sucateada, não havia obras suficientes ou completas, né, para o empréstimo, e eu voltando frustrado porque não tinha encontrado, sei lá, Emília no País da Gramática ou As Caçadas de Pedrinho que eu queria tanto ler. E ela disse: se eu trouxer da minha casa, Darcy, você aceita? Eu falei: mas é claro que eu aceito, professora. Eu devolvo tudo bonitinho, sem dobrar uma página sequer, mas é meu sonho ter essa coleção. Ler essa coleção, pelo menos uma vez. E ela trouxe da casa dela e falou: Que não legal. tem tempo, não tem prazo, leia no seu tempo. Eu li em 2 semanas todo o ciclo Que do Sítio legal. do Pica-Pau Amarelo. Você E tinha quantos anos, eu Darcy? tinha Quinta antiga quinta série? série, de 10, 11, 11, 10, 11 que anos. corresponde ao nosso 6º ano, Tá. para o 7º 11, 12, jeitinho. é. E foi decisivo, porque a partir dali, nossa, não parei mais, né? Aí foi uma leitura depois da outra. E alguns anos depois, na faculdade, eu tive de fazer um trabalho de pesquisa para uma disciplina do curso de letras sobre Monteiro Lobato. Havia possibilidade de revisitar, né, a obra infantil dele, né? Escolhi o ciclo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e eu me surpreendi, meu Deus, na primeira vez que eu li com aquela idade, eu não tinha reparado que essa Uma série de personagem era vertentes. assim. Meu Deus, mas olha o que que Emília fez aqui. Eu não me lembrava que ela tinha feito isso, e já tinha lido tantas vezes. E eu falo para eles: gente, é maravilhoso você se redescobrir, descobrir não só a obra, descobrir você mesmo. Anos depois, ao reler a obra, você percebe o quanto que eu amadureci, quantas coisas foram se agregando à minha vida. Os nossos estudantes, os nossos jovens, os adultos também, né? Eu tenho Uhum. oportunidade, como jornalista, cada vez nós temos outros clientes diferentes, de segmentos diferentes, e tudo eu pesquiso na internet. Existe uma gama infinita, praticamente, de informações, né? Então, os nossos jovens hoje, eles estão aí com tudo para saber de tudo. Só que tem que ter um direcionamento, tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um senso crítico na Tem que ter busca. um senso crítico. E eu penso assim que o desenvolvimento desse pensamento crítico começa com a leitura. Em outras fases, chega nesse momento, é quando o seu filho sabe que, opa, isso aqui não me ajudou muito. Ah, esse aqui eu acho que é mais interessante para eu entender esse ponto. Eles têm um leque de opções, né? Eu enxergo, assim, se a gente pensar um pouco, a nossa audiência acaba também tendo uma preocupação grande com o encerramento da educação básica e vai para o vestibular. No vestibular, a gente falou um pouquinho das obras literárias que compõem ali a FUVEST, a Unicamp, que são grandes vestibulares do estado aqui de São Paulo, que recomendam a leitura de alguns livros e, de alguma maneira, as questões de linguagens ali envolvem esses livros. Mas quando a gente pega um Enem, hoje a gente tem um Enem com 180 questões, né, para quem está nos assistindo, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, são 2 dias de prova, uma prova inteira de linguagens e humanidades e uma redação, e uma prova com 45 questões de matemática e 45 questões de ciência da natureza, física, química e biologia. No meu mundo, que é o mundo da física, eu percebo que os meninos têm muita dificuldade na interpretação do texto, do problema apresentado, Uhum. da situação física. Mais do que o cálculo. Mais do que o cálculo, mais do que o conceito físico. Eu acho que a física em si é o mais fácil para eles. Eles têm o desafio da interpretação do texto, eles têm o desafio de identificar as ferramentas físicas para resolver o problema, e depois eles têm o algebrismo e a geometria da matemática como ferramenta na solução do problema. E a interpretação de texto é o grande nó. Identificar quais são as variáveis, identificar quais são as hipóteses, identificar o que foi pedido na situação do problema, Uhum. isso é realmente forte. Então, existe a interpretação do texto, onde o senhor já colocou que quanto mais se ler e quanto mais se desafiar a leituras fora da zona de conforto, traz repertório, traz bagagem, traz vocabulário e traz musculatura cerebral, vamos dizer assim, para poder enfrentar o desafio, o exercício. E tem a questão da redação,
que é a produção textual. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque são mundos diferentes, vocês têm complementos, né? O professor trabalha com a interpretação e a literatura, e você trabalha no dia a dia produzindo textos, né? Fazendo curadoria de conteúdo e produzindo texto. Como que a leitura, como que a cultura trazida para a leitura impacta diretamente na produção textual, na escrita? Quem ler mais escreve melhor? É isso mesmo? Vou responder relatando uma experiência de sala de aula, anos atrás, em outro colégio, mas que certamente, se eu tentasse reproduzir aqui, os resultados seriam semelhantes. Tá. Após a indicação de uma leitura, de um paradidático, de uma obra literária, eu havia agendado uma avaliação formal, escrita. Os alunos acreditavam, eu não disse nada, eles acreditavam que seria uma avaliação do tipo prova. Perguntas, respostas. Perguntas, respostas. Verdadeiro, falso, alternativa, Binário, né? binário, Pá. né? E eu os surpreendi com um tema de redação, baseado na leitura, né? Então eles teriam que desenvolver um texto dissertativo, expressando a sua opinião, Legal. seu parecer sobre a leitura, mas toda a linha argumentativa baseada em personagens, diálogos, cenas específicas da obra. E eu deixei bem claro que quanto mais pessoal fosse essa linha de argumentação, maior Melhor. a nota, melhor o texto, maior a nota. Nitidamente eu percebi, na hora de avaliar os textos, que aqueles que haviam realmente lido a obra eram capazes de citar minúcias, as quais eu mesmo, algumas vezes, havia deixado escapar. Eu mesmo tive que voltar à obra, é mesmo? Nossa, realmente tem esse detalhe aqui na obra. E a partir daquele detalhe, construir a avaliação deles da personagem. Por exemplo, a personagem fez o que fez, tomou uma decisão antiética em relação a outra personagem. O que você tem a dizer sobre o comportamento dela, né? É perdoável o que ela fez ou não fez? E aqueles que haviam apenas lido o resumo, ou ouvido falar, que alguém tinha contado o resumo da história. Eu não li o livro do professor. Conta pra mim como é que é a história. Tem uma personagem assim, assim, assado. Esses ficaram muito perdidos na produção textual, porque, claro, eles tinham apenas a superfície, apenas o verniz da narrativa, não é? Que é algo que qualquer um desses blogs de resumo na internet pode oferecer. Nome das principais personagens, onde a história se passa, sinopse em 1 ou 2 parágrafos, mas falta a leitura individual. Porque na hora que você lê o livro de fato, você vai encontrar significado numa página que aquele autor de resumo lá da internet não necessariamente encontrou, mas na sua leitura, a parte para mim mais importante do livro é essa. Entendi. Porque eu realmente li a obra inteira para poder dizer isso. E a leitura, ela traz a profundidade, né? Uhum. É algo que eu sempre falo para minha equipe lá. Falei, gente, falar superficialmente, você consegue falar sobre qualquer coisa. Hoje nós temos elementos para isso, nós Sim. temos elementos de Tem pesquisa até a para isso. inteligência artificial hoje que é Sim, capaz de falar sobre qualquer coisa. exatamente, a inteligência artificial. Vamos pensar numa questão. É muito fácil você pegar um GPT e falar, me explique o livro do professor Darcy. Ele vai trazer para você aquele resumo. Só que no momento que aquele estudante tiver sozinho, ele e a prova, né? Ele e a avaliação sozinho, cadê o GPT? Se ele não fez o exercício de trabalhar a musculatura cerebral dele para entender, ler aquele livro e entender as questões que estão ali. As respostas vêm muito prontas, mas a gente precisa saber fazer as perguntas. Eu vivi ao longo de talvez 14 anos da minha vida, um pouco mais, o papel de editor de uma editora de livros didáticos. E eu comentava muito com os meus autores que o maior inimigo do autor é a página em branco, né? Então ele tem que escrever sobre um determinado assunto. Ele parte ali de um docs aberto, vazio, uma folha em branco, e ele tem que escrever. Porque ele não pode abrir uma referência, por exemplo, eu vou falar sobre as leis de Newton. Eu já li muito sobre as leis de Newton, estudei as
as formas, estudei os exemplos, mas na hora de escrever o meu livro sobre as leis de Newton, eu preciso partir de uma página em branco, porque senão eu acabo virando um plágio, né? Eu vou me inspirando demais em conceitos que já existem. Então, a forma de expressar a lei, ok, mas os exemplos, a forma didática de explicar é do autor André, é do autor X. E aí ele tem que ter uma página em branco que a bagagem dele, a profundidade dele, a vivência dele, ou de sala de aula, ou de experimentos, são capazes de fazer com que ele escreva bem um artigo, uma página, um capítulo sobre determinado assunto. Então essa profundidade ela é absolutamente fundamental para produzir, né, esses conteúdos. Agora, então a gente está concluindo que é impossível, ou pouco provável, que alguém consiga escrever bem sem ter uma bagagem de leitura e uma bagagem de vivência. Como os jovens Perfeitamente. viveram pouco, ele pode ter vivido horas de leitura que vão lhe dar mais qualidade na escrita, e hoje a gente sabe o peso que a redação Sim. tem nos vestibulares. Eu falo muito com os meninos que tirar 900 pontos numa prova de matemática é muito difícil. Tirar 900 pontos numa redação é muito mais provável. O esforço para tirar 900 pontos na redação é menor do que o esforço de 900 na matemática, porque depende um pouco do seu histórico, né, de leitura, de treinar, escrever, de pegar e fazer 2, 3 redações por semana. Esse esforço chega mais rápido numa boa nota do que um esforço de estudo de matemática todo dia para chegar em 900. Então, se a gente puder dar um conselho para as famílias de crianças menores, estimule a leitura. Ofereça livros, mostre pelo exemplo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Planck Talks. Eu sou o professor André Guadalupe, sou diretor e fundador aqui do Colégio Planck, e hoje a gente vai falar de um tema que foi muito solicitado por vocês, em especial os alunos da segunda série, da terceira série, os pais de famílias de alunos que estão fazendo vestibular, são as famílias que estão em processo de vestibular, para a gente falar um pouquinho sobre Enem, falar um pouco sobre os principais vestibulares do Brasil, métodos das provas. Existem provas que são de TRI, que é Teoria da Resposta ao Item, provas que têm um formato tradicional. Vamos falar um pouquinho também sobre as segundas fases, que muitas vezes são processos mais subjetivos, que são entrevistas, dinâmicas de grupo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de seleção e as principais diferenças entre o Enem e os vestibulares tradicionais. E para isso a gente trouxe 2 grandes especialistas, 2 amigos. Professor Ademar Celedônio, que é diretor de inovação e deixa eu ver se eu cargo certo, diretor de ensino e inovações educacionais do SAS. Exato. Obrigado, Ademar, por estar aqui com a Eu que gente. agradeço, muito obrigado. Obrigado aqui por estar junto à família Planck, que eu tenho um carinho muito especial, já de muitos anos aqui. E vamos falar um pouco sobre TRI, vamos falar sobre esses vestibulares, falar sobre o que é mais importante nesse momento final e entender esses processos seletivos todos. E o professor Ademar que esteve conosco no episódio anterior, que a gente estava falando sobre carreiras, sobre inteligência artificial, sobre chat GPT. Então, se você ainda não viu, termina de assistir esse episódio, depois volta lá na nossa lista para assistir sobre carreiras, que foi muito bacana. Eu, pelo menos, aprendi muito. E também aqui com meu companheiro de jornada, meu sócio, meu amigo há 31 anos, professor Humberto César Chacon Malanga. E contando. Professor que é também aqui junto comigo, com o professor Perisson, nosso cofundador no colégio, e um dos melhores professores de matemática que eu tive o prazer de conhecer aqui no Brasil. Professor Humberto, prazer estar aqui. Agradeço mais um convite, professor André. Professor Ademar, sempre um prazer estar aqui para eu reforçar meus conhecimentos dos assuntos, né? E é sempre bom discutir, né, essas siglas, né, essas coisas que às vezes pode atrapalhar um pouco o aluno, mas a gente entendendo bem, a gente ajuda a focar nos estudos, né? E a cumprir os objetivos. Porque, Humberto e professor Ademar, quando a gente fala de Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, é claro que eu peço um pouco de paciência para você que já conhece, mas para você é uma oportunidade de entender um pouco mais a fundo. O Enem é o maior exame que nós temos hoje no Brasil, né? E vou começar com o senhor, professor, falar um pouquinho sobre o que é o Enem, um pouco da sua história e como que a gente chegou até hoje, que eu sei que é um assunto que o senhor domina muito e palestra aí pelo Brasil inteiro, e um pouquinho sobre a TRI, que é a Teoria da Resposta ao Item, que é uma forma diferente, vamos dizer assim, fora do tradicional,
de mensurar a nota do aluno no exame. Então, professor Ademar, fala um pouquinho para a gente de Enem e de TRI. André, o Enem, como você já falou, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele é uma prova que é aplicada no Brasil desde 1998. Já tem um longo chão aí de mais de 20 anos de aplicação. Em 2008, ele sofre uma transformação e ele passa a ser, no seu modelo todo, a partir de 2009, um exame de vestibular, poderia dizer dessa forma, tá? E o Brasil faz essa prática de aproximar isso de um exame que é muito parecido com o que acontece em outros países do mundo. Então, você vai para a Alemanha, você tem um grande exame que chama-se Abitur. Você vai para a França, você tem um baccalaureat, o BAC, que é desde a época de Napoleão. Olha. Você vai para a China, você tem um Gankao. Esses países não têm necessariamente só um único exame, mas esse é de fato o principal. Então o Enem ele se aproxima de você ter uma referência de exame nacional para o Brasil. Por que isso é bom? Porque, de alguma maneira, esses exames, eles têm, na sua conjuntura, uma proposta de que aquilo é que deveria ser o mais importante para a educação. Então, normalmente, o exame, ele não cobra todo o conteúdo, ele cobra partes do conteúdo, mas ele sinaliza para a sociedade o que seria, talvez, o mais importante para que, na cidadania, você, além de passar no exame, você tenha uma condição de construção do cidadão no futuro. Por que eu vou precisar mais disso, daquilo outro? É diferente de outros modelos de exames, por exemplo, como o exame do ITA, exames outros que a gente, da FUVEST, que são chamados hoje de exames tradicionais, tá? Que são exames que têm uma outra proposta. O Enem é o segundo maior exame do mundo, tá? E aí eu acho que tem uma coisa que a gente tem que entender, e é muito bom esclarecer isso, por isso que é bom um podcast desse aqui, porque você de alguma forma esclarece o seguinte: o exame é uma prova que vai te passar no vestibular, então ele não deixa de ser também um concurso. Tá. Então ele tem, assim como todo concurso, suas nuances, as suas técnicas de que se você domina aquelas técnicas, você vai de alguma forma mais fácil de você conseguir a sua nota. Aqui não vai nenhum bombeiro de dizer assim, isso é melhor ou pior para a educação. Isso é uma estratégia de prova, como a gente está, por exemplo, às vezes estabelecendo dentro de um próprio concurso. Então, que coisa mais... foca em competências e habilidades, né? Foca em competências e habilidades mais amplas. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, então, em algum momento a gente vai poder falar aqui, ó, faz isso, a prova mais importante é essa, não em demérito a outras, mas isso é uma questão de estratégias, tá? Então, para tirar um pouco do calor e da emoção desse princípio todo. Mas ele é um concurso público que tem hoje 3,5 milhões de candidatos e tem 350 mil vagas. Então, 90% dos alunos vão ficar reprovados. Perfeito. Então, você já tem acho que um entendimento de uma forma de como isso pode impactar diretamente, tá? Ele desde 2009, ele é submetido a uma regra chamada de TRI, Teoria de Resposta ao Item, que, diferente dos outros exames, ele tem outras métricas que são estabelecidas. Então, ele tem uma coisa de coerência pedagógica. Então, eu preciso ter uma coerência pedagógica na prova. Eu vou tentar explicar ele através de uma outra prova. Tá. Eu vou para a FUVEST, é uma prova com 90 itens, 90 questões, e se eu tirar 45 e o Humberto tirar 45, a gente tirou 5 na prova. Então, 45 de 90, essa é a minha nota estabelecida. Você acertou 50% das questões. Acertou 50% nota das 50, questões. nota 5. Numa prova de 90 questões do Enem, se acertar 45, posso tirar uma nota 3, ou seja, ter 30% e não 50%, e Humberto, dos 45, tirar 70 pontos. Ou seja, muito maior o desempenho dele em relação a isso. Com o mesmo número absoluto de acertos. O mesmo número absoluto de acertos. Então, o número de questões, eles não necessariamente são a construção para que, de alguma forma, eu entenda como é que vai ser minha nota. Essa que gera a primeira grande dúvida. Por que disso? Lembra que eu falei da tal da coerência pedagógica? A pessoa que acerta questões fáceis e acerta questões médias, não necessariamente acerta questões difíceis.
mas ela acerta aquele básico. Uhum. A FUVEST não importa qual foi a questão que eu acertei ou errei. Eu posso ter acertado uma no chute, né? Que é aquele famoso mamãe disse que vai Uhum. cair essa, e eu tenho outras técnicas de... Uma questão fácil e difícil é o mesmo peso, né? Exatamente. Já, por exemplo, um aluno que erra as questões fáceis, erra as questões difíceis, erra as questões médias, ele vai errar também a difícil. Essa é a coerência, é o que se Essa é a espera. coerência. Mas se ele acertar a difícil, o computador pega ele e pega essa predição. Então, Perfeito. a primeira coisa que se estabelece, o computador diz, como pode você saltar um muro de 5 metros de altura, mas se você não consegue saltar um muro de 1 metro? Se os muros baixos você errou. Exatamente. Então, fazendo analogia aqui com o muro, seria isso. Então, é esse modelo. Dentro desse modelo, é um modelo estatístico, que ele é desenvolvido por dois matemáticos americanos, na década de 30 do século passado, tá? Então, 1930, 1940. Ele só vem ser mais utilizado e talvez dizer assim, mais respeitado na década de 70, tá? Nos anos 1970, porque os computadores começaram a ter um nível de desenvolvimento. Tá. Então, ele precisa de um algoritmo estatístico que faça essa grande relevância nesse estudo, para identificar, de fato, o que aquela população disse que era fácil, o que era médio, o que era difícil, e que tipo de acerto eu estou tendo isso. Por isso que as questões do Enem têm que ser pré-testadas. Eu posso usar uma outra técnica de pós-teste, tá? Mas, preferencialmente, ela deveria ter um pré-teste. E ela deveria ter indicadores já. Quem elabora uma questão do Enem, ele elabora já pensando que ela vai ser fácil. Ela é testada com 1.200 alunos, em algumas condições. Depois, aquilo se pega referenciais para aquelas questões, tá? E aqueles referenciais são indicadores. São 3 numerozinhos chamados A, B e C. O C é o acerto ao acaso, então nenhuma questão do Enem eu posso dar muita dica para o aluno para que ele consiga acertar mais do que 20%. E por que 20%? Porque são 5 alternativas, 100 dividido por 5. A probabilidade do chute, né? Isso. O B dessa fórmula, né, que é a dificuldade da questão. Então, se eu tenho uma questão ali em torno de 500, que a régua vai algo em torno entre 0 e 1.000, ela é uma questão média. Se ela é menor do que 500, a proficiência dela ela é fácil. Se ela é maior do que 500, ela é difícil. Então, se eu tiver uma questão 900, ela é o quê? Muito difícil. Se eu tiver uma questão 300, ela é muito fácil, tá? Esses pré-testes ajudam nessa indicação. Você pode não fazer pré-teste. Você pode fazer um pós-teste. Você aplica a prova para todo mundo, antes de processar todos os dados, você tira 30% da população, ou um percentual menor, pré-testa com eles e depois joga e cria uma régua de proficiência. Você cria a régua com o próprio exame, Isso. com a própria prova. Então, no Brasil, se pré-testam as questões antes, e no Brasil, por conta da legislação, o governo é obrigado a divulgar os itens. Então, logo depois da prova, ele divulga quais foram as questões que caíram. Isso não é regra no mundo, não. Então, por exemplo, o ACT, que é o Enem americano, as provas são liberadas 8 anos depois. Então, lá o pré-teste acontece simultâneo à aplicação da prova. Então, o aluno faz 100 questões, ele não sabe quais, mas 20 delas estão sendo testadas pela primeira vez. E outras 80... são as que estão valendo para o exame dele. E essas 80 podem, inclusive, ter caído em anos anteriores, porque ele já tem, inclusive, as relações e as proficiências. Então, esse é mais ou menos... Eu não sabia que o exame é obrigado a ser divulgado por uma questão de legislação. Legislação brasileira, a Lei Geral de Transparência. Olha. Tantos dias depois, no edital... Por ser um concurso público. Por ser um concurso público. Você tem algumas modalidades. Então, por exemplo, o ITA. O ITA é um vestibular, ele se denomina vestibular. Você poderia dizer que sim. Mas o ITA tem uma parte das vagas que são para militares. Carreiras militares. E essas carreiras... É uma portaria e tudo mais. E essas carreiras militares, depois,
fazem com que o aluno faça algum curso lá dentro, do mesma sala de aula que ele estuda com um aluno, mas ele é militar, e ele vai receber um salário por aquilo. Ele vai receber um soldo por ser primeiro-tenente, eu não sei bem Sim. qual é mas, então, por conta Aspirante disso, oficial, né? por conta disso, ele sai da categoria de vestibular e entra na categoria de concurso. Tanto que é concurso de admissão. Então, você pode chamar de vestibular, mas Sim, assim, sim. a nomenclatura da legislação. Perfeito. E aí ele segue, inclusive, outras regras, aí pode ter muito mais fácil uma carreira do ITAS ter uma judicialização, porque eu estou concorrendo a uma vaga pública de um concurso que eu vou ser remunerado, e não só para estudar. Então, né, inclusive, pagam para estudar, que é o melhor dos mundos, né? Exato. Agora, Ademar, na sua opinião, o TRI, ele é superior do ponto de vista de justiça do que um exame tradicional, ou isso não cabe? Ele é mais meritocrático, ele respeita mais aquela ideia que o aluno estudou a sua vida toda e que, de fato, a importância de saber aquelas coisas mais fáceis, tá? Então, assim, quando eu estou falando de uma TRI, de uma prova SAEB, que é uma outra maneira que é aplicada no Brasil, ele tem talvez um nível de justiça maior. Mas quando eu estou aplicando uma TRI dentro de um concurso de valendo vaga na universidade, eu posso me adaptar àquele progresso todo e acabar aprendendo como é que aquilo funciona. Talvez por isso que a FUVEST não adote a TRI? Existem algumas prerrogativas, tá? A FUVEST não adotando a TRI, ela tem mais liberdade de colocar, por exemplo, mais atualidades. Perfeito. Tá? Então, por exemplo, eu posso cobrar muito. O Enem, ele cai quase zero de atualidade. Isso é uma coisa até boa dos alunos saberem. Porque, como eu tenho que pretestar as questões, eu tenho uma distância muito grande entre a aplicação e, de fato, o modelo geral. Por exemplo, caiu alguma questão no Enem sobre chat GPT. É muito difícil. É muito pouco provável. É muito pouco provável. Pode cair dentro daquelas que não são pretestadas e vão ser pretestadas depois. Mas, por exemplo, o termo inteligência artificial já está há muitos anos. É possível. E é possível, e o Enem gosta de cobrar esse tipo de coisa. Mas a FUVEST pode ir direto e cobrar já o impacto de mercado de trabalho, que o ChatGPT, uma notícia que o ChatGPT já tirou emprego de alguém, já pode cobrar isso mais fácil. Ou, por exemplo, ano passado, se apostava muito que os 200 anos, dos 100 anos da Semana de 22. Então, em 1922, o Brasil teve um marco literário muito importante para a nossa história, que foi a Semana de Arte Moderna, em 1922. Então, assim, cara, isso é figurinha carimbada que os elaboradores de questões vão cobrar. Isso caía em vestibulares tradicionais. No Enem nem cai. Entendi. Então, essas datas que são... Eu esqueci o nome agora. Essas datas que são de 50 anos, que o homem foi à Lua, que 100 anos, que faz aquele ano. Às vezes até vejo pessoas dizendo dicas de Enem, falando que pode cair isso, balela. Tanto é que no vestibular da FUVEST de 2020, que são os alunos que entraram, 2021, Que entraram em 2021, já caiu, por exemplo, o Covid. Só veio cair Covid no Enem 2022. Tá? Então, assim, você tem um delay de informações. Agora, não que os assuntos que caem no Enem são muito atrasados. O Enem gosta de cobrar o que cai na vida. O que está na vida. É um recorte da sociedade brasileira. É um recorte da sociedade. Então, ele vai, por exemplo, cobrar racismo, ele vai cobrar homofobia, ele vai cobrar inclusão. Então, ele tem, principalmente nas provas do primeiro dia, que é linguagens e humanidades, ele vai cobrar algumas coisas que se refletem diretamente dentro do aspecto da sociedade. Inclusive no tema de redação, né? No tema de redação, ele tenta sempre trazer alguma questão que envolva a sociedade de uma forma geral. Isso está muito claro no edital. Às vezes tem que explicar o que é óbvio, né? Porque talvez as pessoas não olhem para o edital. Mas o que diz o edital do Enem? Vai cair um tema social que afete as 5 regiões do Brasil. Então, não vai cair sobre guerra da Ucrânia. Às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assuntos muito espetaculosos e tudo mais. Mas, por exemplo, os temas do Enem não vai cair, por exemplo, seca do Nordeste. Porque tem que ser um tema
Que faça sentido para o Brasil para o inteiro, né? Brasil inteiro. E eu, se eu cair seca do Nordeste, eu vou ajudar muito o aluno nordestino que tem uma perspectiva de viver aquilo. Ele vai ter mais vantagem. Um aluno do Sul vai ouvir mais de ouvir falar. Exatamente. E ele pode. E isso tem uma. Então tem que ter um modelo de equidade. Então, por exemplo, acesso a tecnologias é um problema social brasileiro. Infraestrutura, esgoto também. E esses aspectos, racismo, infelizmente é uma coisa que acontece ainda no Brasil todo. Você pode ter, talvez, algum expoente, alguma coisa, mas aquilo afeta 5 regiões do Brasil. Então, é um problema social do Brasil. E, normalmente, o INEP, que é o órgão que elabora as provas, ele manda recados via prova de redação. E lembrando que quem elabora a redação é a sociologia e não linguagens, né? Não é um professor não é necessário. Não é de língua portuguesa. Não necessariamente de língua portuguesa, porque da FUVEST, por exemplo, vai cair. A FUVEST ano passado foi até muito parecido com o Enem. Mas a FUVEST gosta de cobrar, às vezes, uma relação de uma obra literária que os alunos tiveram que ler como obra obrigatória, com alguma coisa que acontece Alguma na sociedade. correlação, Mas o tema vai ser uma dissertação que resolva um problema social do Brasil. E essa é uma das competências lá, a competência 5, que você vai ter desde a gramática até o desenvolvimento da redação, mas a competência 5 fala assim, ok, eu te dei um problema social, mas me diz como resolver. E aí você tem uma ideia de fazer uma ou duas intervenções. É a proposta de intervenção. Proposta de intervenção de como você reflete aquilo. Então ele quer, de alguma maneira, que você tenha uma reflexão sobre aquele tema e, de fato, como é que você o aborda. Há alguns anos, inclusive pelo avanço da extrema-direita, começaram a se cogitar algumas coisas de respeito aos direitos humanos, que é o que tem dentro da própria proposta. Isso inclusive, foi para o Supremo. O Supremo disse que se o aluno não quiser respeitar os direitos humanos, não teria nenhum problema. Seria até absurdo, mas o Supremo concordou com a tese que não precisaria ter esse prognóstico de respeito aos direitos humanos. Mas, no final, quem corrige a prova são humanos. Então, se vocês respeitarem os direitos humanos, de alguma maneira... Não vai soar bem, né? Não vai soar bem, e isso tem um outro dinamismo. Mas é um problema social que você tem que dar, por exemplo, a sua razão daquilo, como você possa imaginar que vai resolver o problema para aquela sociedade. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Planck Talks. Eu sou o professor André Guadalupe e estamos falando aqui direto da Rádio Planck, dentro do Colégio Planck. E hoje a gente tem um episódio muito interessante com 3 personalidades aqui do nosso colégio. Professor Alexandre aqui do meu lado, professor Humberto, professor Samuel. Estamos falando sobre a importância do ensino e do estudo da matemática ao longo da educação básica. A matemática, visto por alguns como sempre uma matéria difícil, muitas vezes como um vilão da escola. Ah, não gosto de matemática. Às vezes a gente fala que gosta de matemática, as pessoas até estranham. Mas a matemática, ela está presente no nosso dia a dia. A matemática está presente na nossa vida, mais do que no dia a dia. E sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a importância do ensino, sobre a importância do aprendizado, estratégias, um pouco das histórias desses professores aqui, que acho que somado aqui a gente tem mais de 50 anos de sala de aula de matemática. Mais do que 50 anos, né? Acho que passa. Professor Samuel, quantos anos de matemática? 23. 23. Professor Humberto? Completar 30, né? Completar 30. Se os meus da física, que eu uso bastante matemática, com 30 ajudarem, a gente já está com 50, 80. Quantos anos, professor Alexandre? 5. 5. Mas intensos. Internos. Estamos falando aqui de quase um século somado. Não sei se essa soma faz sentido na matemática, mas estamos somando aqui a quantidade de anos trabalhando com a matemática. E, brincadeiras à parte, é uma disciplina extremamente importante, presente em todas as áreas do conhecimento. Um profissional de humanas está equivocado quando ele acha que ele não vai usar a matemática. E a matemática está presente no estudo dos mapas, está presente nos estudos das proporções, está presente no estudo da economia, que envolve a geografia, a história, está envolvida nas métricas da arte. Então a matemática está presente
em todas as áreas do conhecimento. E é sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Então, deixa aqui seu comentário, compartilhe esse link com alguém que não gosta de matemática, que precisa perder um pouco esse preconceito de não gostar. Professor Humberto, vou começar com o senhor, Claro, um que eu prazer. tenho acompanhado. Obrigado pelos três estarem aqui. É uma honra ter vocês. É difícil conciliar a agenda de todos e está sendo muito bom gravar esse episódio. Humberto, eu acompanho a sua carreira desde o início. A gente tem uma carreira muito, muito próxima e para mim é notório a paixão que você tem pela matemática, em especial pela geometria, né? Tem Sim, até a máxima que você fala que geometria não é lazer, né? É é um brincadeira, hobby, é né? um hobby. É. Esse prazer das equações, esse prazer da geometria, as suas listas que são sempre manuscritas, trabalhando com os alunos. Fala um pouquinho pra gente, como que nasceu? Eu queria começar esse bate-papo ouvindo um pouquinho de vocês, como que nasceu esse gosto pela matemática? Em que momento que você falou assim, poxa, vou dedicar parte da minha vida a estudar matemática, a ensinar matemática? Como é que isso nasceu, Humberto? Eu acho, professor André, agradeço a presença aqui novamente, né? De falar de um assunto que mudou minha vida, né? A matemática mudou minha vida. Agora, como que começa o gosto por alguma coisa? Eu acho que na maioria das vezes é um professor que te incentiva, né? Uhum. Então, vou falar um pouquinho da minha história, porque entra na minha Certeza. história, né? Adolescente querendo entrar em escolas militares, SPSEC, CEPICAR, Colégio Naval, comecei a estudar afinco para fazer essas provas. E lá descobri professores meio que de cursinho, dando aula para ensino fundamental, né? E aí você começa a querer copiar as pessoas, né? Falou, não é possível, esse negócio deve ser muito legal. Olha, ele tá feliz. Aí você começa a pegar gosto. Na verdade, o objetivo era entrar numa escola militar. Acabei entrando, mas eu acho que de tanto estudar matemática, eu fiquei com miopia e fui e perdi, perdi todos os exames físicos lá e médicos, eu fui vetado em todos. Mas eu fiquei com gosto pela matemática. Então foram professores que me inspiraram, e quando você começa a entender, você cria uma autoestima interna e começa a gamificar, né? Você quer sempre uma coisa mais difícil, né? E de repente, eu escolhi a engenharia porque eu acho que eu não tive coragem de fazer matemática. Olha só. Mas eu acho que hoje a matemática está muito mais empoderada, ela é muito mais aplicada, ela tanto que nos rankings de profissionais, a matemática está quase no topo, né? Na parte da computação. Mas eu optei pela engenharia porque eu gostava de matemática. E talvez tenha a matemática aplicada, vamos dizer assim. A matemática não só conceitual, como a aplicação dela, né? E aí a vida foi me levando a dar aulas, a gente caminha junto esse mesmo caminho, né? E a matemática se transformou no meu meio de vida, né? É onde eu me realizo, né? No meu trabalho, tentar fazer com que os alunos entendam a matemática da maneira mais precisa possível, né? Alguns são mais predispostos, outros não, né? E o desafio é naqueles que não enxergam a matemática como uma ferramenta e como algo interessante que possa melhorar a vida dele. Porque quem gosta fica fácil. Mas a gente vai entrar um pouco nessa seara desses preconceitos, É, porque não é raro nós temos histórias de pais que passam um pouco esse desgosto pela matemática para os filhos, do tipo, Sim. nossa, meu filho, na minha época eu também não entendia nada, nossa, matemática é muito difícil, e vai criando esses preconceitos. temos E exemplos, muitas né? vezes o aluno ainda nem experimentou e já tem uma birra. Nem viu ainda o que é matemática direito e já não gosta, né? Temos aqui, seria ideal, mas seria impossível, prático, trazer todos os professores de matemática aqui do colégio. Nós temos, por exemplo, a professora Marta, que se dedica aos 7º anos, o professor Pedro, que se dedica aos 8º, a professora Giovana, que compartilha o médio né, e a 3ª série, o professor Adriano, do 6º ano. E o professor Adriano fala muito, né, que o desafio dele do 6º é ensinar ali os números e quebrar preconceitos, né, ensinar o menino a se divertir com a matemática, mostrar que dá para ser muito feliz dando matemática. Quando você gamifica, entra no mundo dos alunos, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses preconceitos. Mas, professor, como é que o senhor entrou no mundo da matemática? Muito boa a sua pergunta, mas antes eu queria agradecer a presença Imagina. na rádio aqui, juntamente com vocês, essa equipe assim extraordinária, né? Estou bastante lisonjeado pelo convite.
A minha história com matemática começou, na verdade, assim, eu penso que ela começou na primeira série do Fundamental 1, que eu lembro que eu fiz uma prova de matemática, eu não fui muito bem, e meu pai trabalhava bastante, né, não tinha tempo de me ajudar e tal. E a minha mãe não tinha facilidade em matemática, mas ela começou a me ajudar ali na prova. Ó, filho, vem aqui, eu vou tentar te ajudar aqui. Aí sentei lá com ela, daí fui entendendo o que ela estava falando. E aí as minhas notas foram melhorando na primeira série. Chegou no final do ano, aí eu ganhei uma medalha lá na escola. Primeira série, eu e mais 2 aluninhos lá, uma medalha que era uma medalha. Naquela época a Olimpíada não era muito difundida, e foi uma medalha por aproveitamento, né? Ó, aí, não, os 3 melhores alunos que tiveram uma, uma subida assim repentina de nota, tá? Então, né, a gente vai dar uma medalha para cada um. E aí eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Todo mundo batendo palma lá, mas eu falei, pô, o que está acontecendo aqui? Não estou entendendo muito bem. Aí eu acredito que já tive assim uma simpatia com matemática, uma empatia ali básica assim. Aí depois eu tenho a impressão que isso aí entrou em stand-by. Segundo, terceiro, Fundamental 1, Fundamental 2, até o médio. Isso aí entrou em stand-by, aí eu comecei a ver outras matérias, outros contextos, aí fiquei um pouco confuso. Aí entra no que o Humberto comentou de um professor. Um professor realmente faz muita diferença na vida assim, do aluno, né? E aí vamos até fazendo uma associação, né? A gente sabe que a escola de matemática russa, né, era uma das maiores do mundo, né? Escola soviética, os livros, né, tal. E aí, no primeiro colegial, eu tive aula com um professor que ele era de origem russa, né? E aí começou a dar aula pra gente. E assim, ele tinha uma facilidade para dar aula de matemática, né? Uma coisa assim. Eu ficava assim completamente envolvido na aula dele, assim, eu ficava assim, Hipnotizado. hipnotizado, entendeu? Eu ficava hipnotizado na aula dele, aí eu fui observando assim, aí eu fui enxergando a beleza que existe por trás da matemática, né? A beleza das resoluções, a beleza dos caminhos, né? Das estratégias que você tem dentro da matemática, né? O funcionamento dela como um todo. Aí eu comecei a pegar amizade com ele, falei, professor, eu gosto dessa matéria, né? O senhor tem alguma coisa a mais? Eu falei, não, eu tenho, né? Porque todo professor de matemática quer ter um aluno que gosta de matemática. A verdade é essa, né? Aquilo dá um prazer para ele. Dá a impressão que é um troféu que ele tem, né? Então, quando o aluno chega para você, olha, pô, professor, eu gosto de matemática, tá? Aquilo preenche nosso coração. Entendeu? Não é verdade? É verdade. Preenche, né? E aí ele se sentiu preenchido, tal. Ele falou, não, vou fazer o seguinte, eu vou pegar uns livros que eu tenho lá em casa, de quando eu fiz graduação, vou trazer para você. Não, você pode trazer, me empresta que eu vou utilizar, tal, mas depois eu devolvo. Ele falou, não, tô te dando. É de presente Olha para só. você. E a partir dali eu me interessei por matemática assim, de uma maneira forte, né? Tanto é que eu esqueci as outras matérias, eu não estudava as outras assim, como deveria estudar por um bom tempo, assim, né? E aí eu fui me interessando, e aí aconteceu aquele fato de, assim, eu fiz engenharia, né? Por quê? Porque mas eu queria fazer matemática. Só que naquela época existia essa dúvida, né? Peraí, pô, né, engenheiro, tá num patamar tal, matemática nem tanto aí. Aquela dúvida eu acabei perguntando para uns, para outros. Professor, o senhor é formado o quê? Sou engenheiro. Perguntava para outro. O senhor é formado o quê? Sou engenheiro. Eu falei, então é engenheiro, né? E aí, ainda eu lembro que eu perguntei para um professor meu que tinha feito engenharia na Federal de Uberlândia, né? Ele dava aula de geometria, gostava de geometria muito, assim. Aí ele comentou, olha, eu fiz engenharia e tal, e gostei bastante do curso, não me arrependi. E aí eu perguntei para ele, falei, professor, qual é a engenharia que tem mais matemática? Ele falou, ó, na época, ele falou, olha, eletrônica, computação, elétrica são as que usam mais, assim, né? Falei, bom, então vou escolher uma dessas aí, E foi. e foi. Segui a Legal. trilha.
E o senhor, professor Alexandre? Bom, professor, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Imagina, É uma prazer é nosso. honra estar aqui junto com todo mundo. Antes de responder, eu queria começar com uma frase de Galileu Galilei que fala que a matemática é a linguagem a qual Deus escreveu o universo. É isso aí. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa para saber sobre as curiosidades do mundo, né? Esses mistérios do mundo. E eu sempre gostei bastante dessa parte matemática, só que eu não sabia o que eu queria para o meu futuro, né? E sempre, igual eles falaram, tem um professor, ele tá aqui na minha frente, inclusive, o meu caso é um pouco mais especial. Eu tive aula com o professor O Humberto, senhor tá privilegiado. eu tô privilegiado, e é uma honra enorme hoje trabalhar do lado do professor que me fez... Foram vários, mas eu posso falar que eu tenho ali uns 3 que são os principais que me levaram até essa vontade de ensinar matemática. Eu brinco que quando eu estava nas aulas do professor Humberto, eu tinha vontade, eu tinha que me segurar na carteira para eu poder não levantar lá e querer dar aula junto com ele, sabe? E olhando o professor dar aula, eu falei, caramba, eu quero viver dando aula de matemática. É isso que eu quero fazer para minha vida. E ele me incentivou muito a seguir essa carreira. E assim como os dois, eu acabei... Essa é uma curiosidade que muitas pessoas não sabem, mas eu acabei entrando para engenharia da computação. Só que depois do primeiro ano de engenharia da computação, eu vi que o que eu queria mesmo era ir um pouco mais a fundo nessa parte teórica, continuar na parte computacional, mas entender um pouco mais de como que a matemática modela realmente essa parte do nosso mundo, né? E aí eu migrei meu curso para matemática computacional e, né, indo para a parte do bacharelado em matemática computacional. Mas a sementinha ali foi plantada por vários professores bons de matemática. Eu tive a honra de ter aula de geometria com o professor Humberto, então eu peguei logo ali a nata, né, Mas eu acho que os professores, um passa o bastão pro outro, né? Ah, Alguém passou para mim e eu fui passando. Sim, e a gente vai ponto passando. é interessante ver vocês relatando, né, a importância do professor. Eu fiz engenharia, eu não sou e sou professor de física, mas eu sempre gostei de matemática. Eu acho que a matemática, para mim, que optei por engenharia, sempre me deu uma sensação muito prazerosa da exatidão, de chegar numa resposta, de completar uma figura, de calcular uma área. Eu acho que a matemática que eu mais gostava era cálculos de área, assim, eu achava muito legal a questão da área, porque eu tinha uma sensação de ser muito exato, assim, então eu calculava aquela área, era aquilo ali. Parece que chegava numa resposta final, eu achava muito era gratificante para mim calcular áreas, e tinha aqueles exercícios malucos de tangência, de interseção, que são as figuras às vezes eu dou aula depois do professor Alexandre, ele, na primeira série, está trabalhando áreas, né. exato. E eu vejo lá as figuras que ele faz e me dá uma saudade de 30 anos atrás, quando eu estava na pouco mais de 30, uns 35, quando eu estava na primeira série e eu tinha acesso à primeira vez àqueles cálculos de área, né, então eu vi quando ele definiu a área de triângulo. Claro que não é a primeira vez que se define a área de triângulo para um estudante, mas ele retomando isso, e eu lembro que eu ficava fascinado por entender que, independente da forma do triângulo, a altura era a mesma, então podia ser um triângulo magrinho, que ia lá longe, ou um triângulo que estava aqui, que a área era a mesma. Então, as artimanhas para calcular aquela altura e definir aquela área me fascinavam. E eu acho que eu fui para engenharia pelo gosto do exato, pelo gosto da lógica. E acho que a matemática trouxe isso muito para mim. Eu fiz escola técnica muito pelo desenho. Então acho que o conceito da área, do desenho, de preencher vistas, né, perspectivas, isso eu sempre gostei muito. E eu acho que eu virei professor por causa de professores, que eu acho que nós tivemos, né, Beto, quando nós Sim. fizemos cursinho em 91, professores muito bons que, mais ou menos como você falou, que eram apaixonados pela disciplina. E eu acho que a gente volta um pouco, que eu acho que o grande desafio do ensinar a matemática, e aí vamos passar um pouco na nossa pauta, é mostrar para o aluno a beleza que tem na matemática e aonde que ele pode usar, né? E a gente inspira. Eu não é raro eu ouvir nos corredores aqui no colégio depoimentos como que o senhor colocou aqui, que conhecendo o professor Humberto como eu conheço, o emocionaram, então ele teve que segurar para não encher os olhos de lágrima, porque enche o coração
quando tem algum estudante que gosta e enche o coração quando a gente tem um estudante que se inspirou na gente e mudou a carreira dele, né? É muito legal isso. Mudou a minha vida. E como é que vocês lidam com isso? Porque às vezes a gente pega um estudante, e eu vejo isso na física, eu vivo isso na pele, que é assim, nossa, eu não gosto de física. Não, nossa, física? Não, Deus me livre, não quero saber. E aí aos pouquinhos a gente vai tentando desconstruir isso, mostrando que é legal, mostrando que tem aplicações práticas, mostrando que tem que a matemática é uma ferramenta fundamental na solução dos problemas físicos. Quer dizer, a maçã vai cair de qualquer forma. Agora a gente pode usar a matemática para entender essa queda, para calcular a velocidade, para ver a energia. A gente pode quantificar, qualificar através da matemática. Talvez isso é a frase de Galileu, né? Que é a matemática é a forma que foi escolhida para explicar as coisas. Né? É uma ciência extremamente humana, porque ela existe por causa do homem. É a gente que constrói a matemática. Ela é uma ciência exatas, mas ao mesmo tempo humana. Sim. Como é que vocês lidam com isso? Como é que você lida com aquele aluno que, em princípio, tem resistência? Qual é a estratégia que vocês adotam? É, eu vou dar um exemplo assim, né? Eu gosto de dar aula em vários segmentos, né? Então, o meu desafio não é atualmente ficar resolvendo problemas complicados só para mim. O meu desafio é justamente esse, fazer com que o aluno entenda. Agora, o aluno tem que saber, o mote a própria BNCC deixa bem claro. A matemática é uma ferramenta para resolver problemas. Então, eu quero resolver um certo problema. Aí eu me baseio no tripé: conceituação, manipulação e aplicação. Isso me segue. Eu não gosto de muitas teorias porque eu quero sempre improvisar e entrar no mundo do aluno. Então, eu preciso deixar claro para ele que é uma ferramenta para resolver problemas. Me marcou muito, o ensino fundamental, ele é gratificante porque você tem uma criança que é um livro em branco. E eu fui apresentar o número π para uma criança. Como que eu faço isso? Ó, o π é 3,14, tá? Mas isso não é matemática. Muito É uma vazio. mostração, é muito vazio. Muito vazio. Então, gente, vocês vão em casa, vocês vão pegar figuras circulares, vão pegar um barbante e vão fazer a circunferência e calcular o diâmetro e fazer uma tabela. Depois nós vamos dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro. Mas faça com precisão. Aí vem outros problemas no meio, né? Como medir, né? Porque a medição, ela é matemática também, né? Sim. Então, você quer resolver um problema, mas você tem que ir na conceituação e fazer ele na prática perceber que está na natureza isso. Com certeza. A matemática é um instrumento que a gente criou, talvez se tenha extraterrestres, eles têm outra matemática que não a nossa, né? Mas é uma ferramenta para resolver problema. Então, eu tento deixar claro, professores, que é para resolver problemas. Não posso vender ele para querer fazer uma questão e acertar a alternativa. Não posso. Mas, Não, Humberto, o meu papel aqui é um pouco provocador, Claro, né? claro. A gente vive hoje, já estamos indo aí pro final do primeiro quarto do século XXI, então daqui a pouco a gente já vai começar a falar de problemas do século XXII, porque daqui a pouco o século XXI, um quarto já foi, né? Hum. O Fórum Mundial, ele traz 3 grandes habilidades que é necessário para 2030, vamos dizer assim. E ele traz, as 3 primeiras capacidade criativa. Então você trouxe ali, quando tem que medir uma circunferência, como medir, né? Como usar criatividade. Então ele traz a necessidade da criação, da criatividade. Ele traz a necessidade de trabalho em grupo, saber trabalhar em grupo. E ele traz a terceira competência e habilidade fundamental, que é a capacidade de resolver problemas complexos. Então, que para mim acabam sendo uma habilidade só, né? Porque ninguém resolve um problema complexo sozinho. Então, resolver problema complexo de forma criativa em grupo. Então, é uma interligado. competência única, na minha visão, na minha humilde visão. É um tripé, né? É um tripé. E quando você traz o problema para o aluno, então vamos resolver problemas. Eu recaio em outro problema. O aluno está disposto a querer resolver problemas? Isso é uma outra questão. Porque a gente discute muito da falta de engajamento do aluno em querer aprender coisas. Vocês 3 aqui relataram que o não ter ido bem numa prova te motivou. Eu não fui bem, quero ir melhor. Aí você teve o apoio da mãe, e vamos lá, meu filho, mamãe não sabe muito também, mas eu vou te ajudando aqui, e vamos juntos.
Você trouxe a vontade de estar junto com ele no palco e vamos lá porque eu quero dar aula junto. Você colocou a gamificação, que era um desafio de cada vez fazer coisas mais complexas. Vocês percebem que o aluno hoje ele se motiva para resolver problemas? Porque eu entendo que é um desafio grande, mas o aluno está disposto a querer resolver problema ou você também tem que motivá-lo a querer resolver um problema e aí usar a matemática para resolver esse problema? Aí já entra numa dificuldade de todas as matérias, né? Todas. Todas as matérias de motivar o aluno. A gente tem uma imagem, né? O aluno, a gente tem que se vender primeiro, o aluno acreditar na gente, gostar da gente, Perfeito. né? Aí eu tento criar situações, não são todas as aulas que a gente consegue assim. Se eu dissesse que toda aula eu consigo, é muito difícil. Mas no começo da matéria, eu preciso trazer alguma coisa prática que faça sentido na vida dele. Nem que seja um Minecraft Education com problema de matemática, sabe? Eu tento levar, claro, uma criança é até mais fácil. Um adolescente tem mais dificuldade, porque ele quer uma aplicação imediata. É meio que uma resposta automática deles, né? Para que eu vou usar isso, né? É. Então, é criatividade. Tem um projeto na escola que eu gostei muito de ter feito, que é o Teodolito, né? Então, como que eu vou motivar alguém a entender o que é função seno? Então, entra numa parte teórica complicada, você tem que entrar na história. Você tem que mostrar para ele que as pirâmides foram construídas com esse conceito. Sim. Que alguém mediu o raio da Terra só com uma sombra, Eu acho que né? uma estratégia que praticamente os professores de matemática usam para poder sanar esse problema e despertar o interesse no aluno realmente é trazer a matemática de dentro da sala de aula para o dia a dia do aluno, né? Eu tenho a matemática computacional do meu lado, então uma estratégia que eu uso muito para despertar o interesse do aluno em querer resolver problemas é mostrar para o aluno, como o professor Humberto disse, aonde que isso aplica na parte tecnológica da vida dele. Por exemplo, eu fui dar a matriz no segundo ano do ensino médio, e aí eu falei, poxa, como que você abre o celular ali e o celular entende que tem que acender o LED é preto ali naquela parte, o LED azul naquela parte, o LED verde. E aí eu mostrei para eles e falei, olha, um exemplo de matriz é esse, ele manda ele manda uma informação e ele sabe, nossa, naquela linha de pixel, naquela coluna, eu tenho que acender aquele pixel. E aí, e por assim vai. No nono ano, por exemplo, eu geralmente dou muito essa parte de máximos e mínimos, né, de função quadrática. Uso também um exemplo de otimização, né? Para obter lucro máximo, quantos pães uma padaria precisa fazer, etc. E também justamente programas da computação que utilizam máximos e mínimos para poder otimizar coisas. Então, eu sempre acabo trazendo mais para um lado tecnológico da coisa, porque o aluno acaba que chega numa linguagem mais perto dele também, e ele acaba se interessando e fala, caramba, porque tá aqui no meu bolso, então é assim, por isso que acende e tal. E a matemática acaba que despertando para ele resolver os problemas. Queria agradecer por vocês, acho que é uma parte do time de matemática aqui do colégio. Me ajuda a ver se eu não esqueço ninguém. Tem a professora Giovana, tem o professor Pedro, a professora Marta, o professor Adriano, tem os professores plantonistas também de matemática. E nós tentamos aqui no colégio fazer um trabalho diferente com a matemática. Então, cada um na sua faixa etária. Então, o professor Adriano ali no 6º ano, fazendo o aluno, ele fala que o maior desafio dele é quebrar os paradigmas, né? Quebrar os preconceitos. Que o aluno vem do 5º ano falando, puxa, matemática é difícil. E ele quer mostrar que não, que a matemática é algo prazeroso, algo leve, e que à medida que ele vai caminhando, depois a Marta pega eles no 7º ano, depois o professor Pedro no 8º, depois vocês no 9º, e vai caminhando no ensino médio, que dá para ter leveza na matemática. Matemática não é o bicho pintado, um monstro de 7 cabeças, difícil, que não tem sentido, que não tem aplicação. É pelo contrário, é uma matemática, uma matéria importante, uma matéria fundamental para o desenvolvimento da sociedade, da economia, é uma disciplina fundamental para o empreendedor. Não conheço nenhum empreendedor que fale, não gosto de matemática, ele precisa da matemática para empreender e a economia precisa dos empreendedores para girar. Então, ela está na essência da economia, na essência da sociedade. Então, a matemática tem um peso fundamental. Então, acho que faço minha aqui as palavras dos professores, para os pais, para os alunos. Se permitam gostar de matemática. Não deixe o preconceito. Venha para o lado bom da força, que é o aluno que gosta.
que estuda, que faz uma lista, que às vezes não faz a lista inteira, mas faz uma parte, que assiste a aula com mais gosto, que copia a aula com mais significado, que busca estar mais atento, que se permite aprender. Eu acho que esse é o desafio do colégio. Eu admiro muito vocês três que estão aqui, são professores que, apesar de mais jovens, eu aprendo, porque vêm com uma estratégia diferente, vêm com uma linguagem mais próxima do aluno, e a gente que está um pouco mais velho precisa sempre se inspirar nessa linguagem mais jovem, nesse conceito mais novo. Então, eu aprendo com quem tem mais experiência, aprendo com quem tem menos experiência, mas o que tem em comum aqui é o desejo pela paixão de deixar o aluno melhor, de deixar o aluno mais sofisticado. E isso é invejável e eu aprendo muito com vocês e tento usar a matemática que vocês são apaixonados no meu dia a dia ali no ensino da física e no dia a dia da gestão da escola. Né, Humberto? A gente usa a matemática Sim. aqui no dia a dia do colégio de forma bastante intensa. Não tem um dia que a gente não use matemática Não. para gerir o colégio. Sempre tem uma né? análise combinatória no meio, né? Sempre tem, sempre tem. Estudo de probabilidade Estatística. e assim por diante. Então, gente, muito obrigado vocês três por estarem aqui. Você que dedicou esse tempo assistindo o nosso episódio, compartilhe esse episódio com alguém que é importante aprender um pouquinho mais sobre a matemática, esse bate-papo que foi tão leve sobre a importância dessa disciplina tão maltratada pela sociedade e ao mesmo tempo tão importante. Então, muito obrigado por estar aqui assistindo ao Plank Talks e na semana que vem tem mais um episódio. Tchau, pessoal, muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado.